Então diga para mais um, mas diga como quem acredita. Deus vai te dar uma palavra para mudar o seu ano. Deus vai liberar uma palavra para mudar o seu ano. Amém? Glória a Deus. A campanha começa dizendo o seguinte, essa semana profética. O que eu falar profeticamente vai acontecer. O que Deus falar já aconteceu. E a gente precisa entender coisas para viver esse ano profético. Quando a gente entende as coisas, primeiro vem a palavra, o conhecimento. Com o conhecimento vem a unção. E aí eu preciso tomar a atitude. Conhecimento, unção e eu preciso tomar a atitude. Sempre Deus libera através do conhecimento. Quem tem o conhecimento vai governar. Amém? A unção abre portas. O conhecimento mantém a porta aberta. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Romanos 4. Deus quer mudar o teu entendimento para poder você ter um 2012 totalmente diferente. Profético. Você crê nisso? Romanos 4. Vamos lá? (17) Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Diga comigo assim: o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Esse é o teu Deus? Então glorifique a Ele. Pode se assentar, querido. Quando a gente pensa no ano de 2012, nessa semana profética e nesse ano profético, para você viver o ano profético, porque o que acontece é o seguinte, queridos. Você já recebeu um monte de profecia. Talvez já esse ano você já tenha recebido uma bagagem muito grande de profecias. O grande lance é viver as profecias. Vivenciar as profecias. Velar por elas e vivenciar. Então eu quero caminhar com você e preciso que você esteja atento para não perder nada, para você entender, e aí sim, o seu ano de 2012 será totalmente diferente. Amém? Deus criou. Você vê que Paulo vai dizer que o nosso Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Então Deus, você vai pegar a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, e você vai ver Deus criando. E Deus cria durante 6 dias, diga assim comigo, 6 dias. E no 7º dia ele descansa. Existe um dom em Deus que é o dom criativo. Deus cria as coisas. E você estudando um pouco sobre a pessoa de Deus, dia 16, como já foi dito aqui, começa o seminário, você pode estudar, você vai ver que Deus tem atributos, Deus tem qualidades. Deus tem qualidades que são chamadas de qualidades incomunicáveis, são qualidades só dele. Onipotência, onipresença e por aí. Mas tem qualidades que são chamadas de atributos comunicáveis de Deus, que ele transmitiu ao homem, a mim e a você. Um desses atributos é o poder criativo. Você já reparou que você fica aí e você fica com a sua cabeça pensando, você está em casa, você fica pensando em coisas para criar, você cria coisas. Só o homem tem isso, só Deus transferiu para ele o poder criativo. Então, durante 6 dias, Deus estava criando coisas, que lhe deu forma, aparência, identidade, princípios, propósitos. Deus agiu com o dom criativo dele. Agora, você lembra de Gênesis 1? Quando Deus começa a criar, como é que a terra estava? A terra estava um caos, sem forma e vazia. A origem de todas as coisas, então, é o caos. Vá prestando atenção. A origem é o caos.
Você já reparou que todas as coisas vão se degenerando, vão envelhecendo e vão se degenerando, até nós? Então, o segredo para que não haja essa degeneração é estarmos ligados à fonte criativa de Deus. Quando você pega no Novo Testamento, Jesus Cristo falando em João, ele diz que Deus é a videira e nada podemos fazer se estivermos fora dele. Então, quanto mais ligados estamos em Deus, mais podemos fazer. O poder criativo de Deus opera em nós e nós deixamos e não vamos nos degenerando. Mas quando a gente se afasta de Deus, a gente começa essa degeneração. Agora, quando Deus começa em Gênesis, ele começa a chamar a existência. Ele diz, haja, haja luz, haja. Deus chama a existência. Segure no braço do teu irmão e diga assim, Deus quer te ensinar hoje a chamar a existência. A chamar a existência. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a tocar nas coisas. Só que a tua mão toca no que é material. A tua palavra toca no que é invisível. Um ano profético não é trabalhado com a mão, é trabalhado com a palavra. Quando Deus começa a criar as coisas, ele trabalha com a palavra, ele diz, haja. Então, comece a transicionar a sua mente e pare de trabalhar com aquilo que a sua mão toca. E comece a trabalhar com aquilo que a tua palavra toca. Chame a existência o que não existe com a tua palavra. Amém, queridos? O Senhor fala, em cada dia que o Senhor criou, ele criou, e existem poderes nesses dias. Eu vou trabalhar um poder com vocês nessa noite, que é o importante para nós. Ele vai trabalhar alguns poderes. No capítulo 1, verso 5, é o poder da luz, que ilumina, que dissipa as trevas. O segundo poder é o poder dos céus, que Daniel vai falar isso, que Deus governa, e que para cada céu existe um governo ali. No capítulo 1, verso 12 e 13, existe o poder da semente. Diga assim, o poder da semente. Eu falei aqui no primeiro culto, quero repetir com vocês, sobre o poder da semente que vocês trouxeram aqui. Talvez você não tenha noção do poder da semente. E quando a gente semeia, a gente tem que estar esperando que colha mesmo. Ah, não, isso é uma oferta, eu trouxe assim. Não, querido, Hebreus vai falar que a nossa expectativa faz com que a semente gere. E essa semente, ela vai ecoar, essa oferta em forma de semente, ela ecoa na eternidade. É muito importante isso. Você lembra daquele de João, no capítulo 6, quando Jesus está com os discípulos e depois de um certo tempo, eles têm fome? Força aí a sua mente. Eles têm fome e não têm o que comer e aparece alguém, um menino que dá para eles o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Diga, 5 pães e 2 peixinhos. Imagina comigo então. Vamos lá, só para você entender o poder da semente. Aquele menino sai de casa, é um adolescente, eu tenho uma filha de 12 anos, e toda vez que ela sai de casa, muitos aqui têm filhos, têm netos, a gente dá aquelas recomendações, né? Olha, cuidado aqui, cuidado ali, não para aqui, e tal. E aí aquele menino está para sair de casa para acompanhar Jesus e recebe aquela lista de recomendações que todo pai e toda mãe faz. Não é verdade? E logo em seguida, quando ele está saindo, a mãe chama com aquele cuidado todo e diz assim, não, filho, está aqui o seu lanchinho. Coloca numa mochila, 5 pães e 2 peixinhos. Não é verdade? E vai o garoto. E Jesus ensinando. Daqui a pouco dá meio-dia, 1 hora, 2 horas e começa aquela barulheira. Para lá, é a barriga do pessoal roncando. Jesus percebe que o pessoal tem fome. Jesus sempre se compadece das nossas necessidades. E aí ele chama os discípulos e diz assim, gente, vamos fazer o seguinte, tragam comida aí para o povo. E o discípulo diz, só dá de brincadeira, a gente está aqui. Nem que tivesse muito dinheiro, dava para comprar comida para todo mundo. Aí aparece o garoto e apresenta para André 5 pães e 2 peixinhos. Olha aqui para mim. Se fosse você com a sua mochilinha no meio de 5 mil homens, no deserto, às 14 horas, todo mundo com fome, você ia tirar da sua mochilinha os seus 5 pães e 2 peixinhos? Não, eu também não. É por isso que a gente perde a bênção. Você sabe o que a gente ia fazer? Discretamente a gente ia enfiar a mão na mochila, né?
Do jeito que a gente enfia aí a mão no bolso, tira aquela bala discretamente, passa para um, passa para outro e tal, e distribui. No máximo, você ia chegar, quem é mais chegado, o seu, uma amiga, quem veio contigo no culto, olha, tem um lanchinho aqui, tira um pedacinho aqui e tal, tira outro pedaço ali. Se sobrasse alguma coisa, você dava para alguém mais atrás, na fileira de trás, na fileira da frente. Não era assim que você ia fazer? Era assim que eu ia fazer. Mas a gente precisa mudar. O garoto pega e dá tudo que ele tem nas mãos da pessoa certa. E o que Jesus faz? Coloca ali, agradece. Todo mundo come, 5.000 homens. E ainda sobra. Sobra o quê? 12 cestos dos pães e dos peixes. Não se desperdiça nada no reino de Deus, queridos. Um dos princípios do reino de Deus é o princípio da mordomia. Então ele recolhe aqueles 12 cestos. 12 cestos. Nós estamos vivendo o ano de 2012. 12 é um número de governo. A gente precisa aprender a governar. E aí, o que acontece? Sobrou aquele negócio todo mundo comeu, os discípulos vão levando aqueles 12 cestos. Agora imagina comigo. O garoto chega em casa, o que a mãe faz quando o garoto chega em casa depois de um dia todo fora? Relatório, né? Como é que foi? E tal daqui, e tal de lá, aquelas perguntas. Está muito bem lá no meio daquele relatório, bate alguém na porta. Abre a porta, entra alguém e põe no meio da sala, no meio da sua sala, imagina, 1 cesto, 2 cestos, 5 cestos, 12 cestos. A mãe já assustada diz, esse garoto aprontou. O que é isso? Qual é a resposta dele? É a sobra do meu lanchinho. Porque com o Senhor vale a pena ficar com as sobras. Não sei se você está entendendo o poder da semente. Ele entregou o que ele tinha nas mãos da pessoa certa. Trazer uma semente ao altar pode fazer toda a diferença na tua vida. Porque ela retorna, querido. Sempre que eu lanço uma semente, sempre, e onde eu vou, eu lanço uma semente. Onde eu vou. Seja qual for a igreja, seja qual for a reunião, sempre eu lanço uma semente porque eu aprendi isso. Sempre eu lanço uma semente. E eu sempre espero que a semente multiplique a 100 por 1. Porque eu estou colocando a semente no lugar certo. Então aqui nós temos o poder da semente no verso 1, no capítulo 1, no verso 12. Mas há no verso 18 uma coisa chamada poder de governar o tempo. Eu vou passar rápido porque é esse que eu vou ministrar nessa noite e eu quero voltar. Em Gênesis 1, 22 você vai ver o poder da multiplicação. Em Gênesis 1, 28 você vai ver o poder da bênção. Meu querido, minha querida, se você entender o poder que tem numa bênção, a bênção dos pais, na bênção da autoridade, da sua cobertura espiritual, a bênção da autoridade, você não sairia de casa sem pedir a bênção. Você não ia viajar sem pedir a bênção ao seu pastor. Porque existe um poder fantástico na bênção. Gênesis 2, o poder do descanso. No 7º dia o Senhor descansou. Ele ensina para mim e para você que a gente pode descansar nele, porque ele é o provedor. Quando a gente para no 7º dia, a gente está dizendo, eu sei quem é o meu provedor. Eu sei quem é o meu provedor. Israel fecha tudo no sábado. As coisas não funcionam, porque todo mundo para. Porque aprenderam que durante 6 dias eles trabalham e trabalham mesmo. Mas no 7º dia é o dia do descanso, Deus continua provendo. Mas eu quero falar com você nessa noite, para mudar o seu ano profético, sobre o governo, o poder para governar o tempo. Diga, poder para governar o tempo. É isso que Deus quer liberar na tua vida para mudar o seu ano. Amém? Então vamos nós. Abra aí em Gênesis capítulo 1, verso 14. O nosso Deus é o Deus que chama a existência. Estão lembrando? Vimos isso em Romanos. Chamar a existência é chamar o poder de cada dia. Ele diz, haja. E eu quero trabalhar com você o poder do 4º dia. Gênesis 1,14 diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos. Amém? Entenda uma coisa. Existem 3 tempos.
Existe um tempo chamado Aionos. Esse é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. Esse tempo é um tempo que está acima do céu, acima do sol. Quando você pega e vai ler sobre o que Salomão escreveu, ele vai dizer que, no final, Salomão, longe de Deus, ele escreve que descobriu que tudo era vaidade debaixo do sol. Por quê? Porque ele estava longe de Deus. E longe de Deus, dinheiro no bolso, todas as riquezas, todas as satisfações são vaidade. Acima do sol e abaixo do sol. Salomão vai escrever em Eclesiastes 3 que existe tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então existe um tempo acima do céu, chamado Aionos. Existe um tempo abaixo do céu, chamado Cronos. É isso aí que você controla no seu relógio, é o cronômetro. E a gente fica preso, muitas vezes, a esse tempo. Mas existe um tempo que a Bíblia chama de Kairos. Diga comigo, Kairos. Kairos, quando você mergulha para ver no entendimento verdadeiro da palavra, você vai ver que é como se fosse um navio, a vela, para entrar no porto ou para sair do porto. E ele fica esperando o vento certo. Na hora que vem o vento certo, ele levanta as velas, porque não pode ser numa velocidade exagerada e nem pode ser devagar demais. Na velocidade exagerada, ele vai bater no pier e vai passar. E devagar demais, ele corre o risco de não conseguir atracar. Então é o tempo certo. O Kairos é o tempo das oportunidades. Esse é o tempo de Deus na minha vida e na tua vida. É isso que Deus quer ensinar para a gente, para esse ano de 2012. Para você não deixar passar nenhuma das oportunidades na tua vida. Você está entendendo isso? Primeira coisa para não deixar a oportunidade passar. Fala para o seu irmão assim, primeira coisa, fique esperto. A gente tem que estar atento aos sinais. A palavra é liberada, você pega logo, querido. Não deixa ela passar, não. Então existem esses 3 tempos. Quero que você entenda isso. Nesses 3 tempos existe o poder de governar o tempo. É isso que fala o 4º dia. Quando Jesus fala com aqueles discípulos, e ele diz, tragam comida para o pessoal diz o quê? Eles dizem o quê? Mas como é que nós vamos trazer comida? Porque eles estão abaixo do sol. Abaixo do sol, eles estão olhando para aquilo que a mão toca. Você, como igreja, vai ser desafiado nessa noite a parar de olhar para baixo do sol e olhar para cima do céu. Aqui embaixo é o que as coisas tocam. Lá em cima é o que a minha palavra traz à existência. Quando eu ando lá em cima, eu começo a viver, trazendo à existência aqui o que já está lá em cima liberado. Esse é um entendimento profético, mas é um entendimento de vida. Eu governo o tempo, eu começo a governar o tempo. Queridos, eu tenho limitações e tenho necessidades, assim como você tem. Você chegou aqui nessa noite com necessidades. Essa igreja tem necessidades. Você tem necessidades, eu tenho necessidades. As necessidades me levam para Deus. E a gente vai, as necessidades são supridas. E quando elas são supridas, a gente começa a sonhar. E aí, os sonhos precisam de declaração de fé. As minhas necessidades não podem limitar os meus sonhos. E nem podem limitar as minhas declarações de fé. O pastor está falando aqui, o que ele está fazendo? Ele está gerando fé. Quando ele falou do espaço aqui, um lugar que vai ter mais espaço. O que é isso? Isso é sonhar. E isso é declarações de fé. Declarar para você que muito em breve, muito antes do que você imagina, você estará num lugar mais espaçoso. Você está entendendo? A necessidade hoje qual é? Acomoda daqui, acomoda dali, tenta fazer isso da maneira mais agradável. Mas essa necessidade, ela não pode matar os meus sonhos. Eu tenho que sonhar e eu tenho que declarar isso. Os discípulos estavam olhando abaixo do sol e diziam o quê? Não tem como dar comida para essa gente toda. Jesus estava olhando acima do sol e ele disse, trazei. Agradeceu. Que loucura, alguém dá graças com 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, mas ele não estava olhando o que ele coloca a mão. Pare de olhar para o que você coloca a mão e olhe para cima do sol. Quando Jacó fugiu e foi ter com Labão, que foi seu sogro, você estudando a Bíblia, você vai ver que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Ele aprendeu a andar acima do sol.
colocou lá os galinhos cortadinhos e disse: eu vou ficar com as cabras listradas e malhadas. Elas eram as mais fracas, porque ele não estava olhando para baixo do sol, ele estava olhando para cima. Logo depois, essas eram as mais fortes. E o sogro dele mudou o salário. E mudou, e mudou, e mudou, e mudou. 10 vezes a Bíblia diz que ele prosperava. Porque ele não estava preso, Labão estava preso ao que ele via. E ele não estava preso, ele estava olhando acima. Quando Abraão tem que se separar de Ló, ele diz: Abraão, Ló, chegou a hora da gente se separar. Vê para onde você quer. Se você for para lá, eu venho para cá. Se você vier para cá, eu vou para lá. Diz o texto que Ló então olha e vê as campinas e diz: é para lá que eu quero ir. Lá é bom. Ele diz: tá bom, eu vou para cá. Por quê? Porque Ló estava indo naquilo que ele tocava, que ele podia ver. Abraão foi uma pessoa que mudou a sua realidade através dos altares. Se você parar para ver, são 7 altares que Abraão faz. Por isso eu te disse que uma semente no altar pode mudar a sua realidade. Ele não estava preso ao que ele estava vendo, mas ele foi mudando as circunstâncias através de altares. Porque ele estava vendo acima do céu. Tudo bem até aqui? Amém? Amém, igreja? Pois muito bem. O texto que nós lemos de Gênesis, ele traz algumas peculiaridades. Disse também Deus: haja luzeiros. Esses luzeiros é o sol e a lua no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite. Aqui começa a existir o Kairos. E sejam eles para sinais. A palavra no original aqui é milagre. Não sei se você consegue entender, toda vez que o sol está nascendo e a lua está indo embora, existe milagres liberados para a tua vida. Toda vez que o sol está indo embora e a lua está vindo, existem milagres liberados. Eles controlam o dia e eles estão abertos milagres. Ao nascer do dia e ao se pôr do sol, existe um portal de milagres abertos sobre a tua vida. Meu querido, Jesus te abençoa a qualquer hora, você conversa com Jesus a qualquer tempo, não tem essa limitação, mas o que eu estou querendo você é um entendimento de períodos que Deus estabeleceu especiais para nós. Que o mundo das trevas já aprendeu isso, e a igreja parou de entender porque ficou olhando só para baixo. E aí você quer viver um ano profético, então você precisa voltar a entender, parar de olhar para baixo e olhar para cima do sol. Se você observar o que acontece à meia-noite, é um período. O que acontece às 18 horas, o que acontece ao amanhecer. Quando você vai para as 18 horas, você liga os rádios ou vê qualquer coisa assim, em rádios normais, você vai ver que existem rezas e mantras sendo lançados às 18 horas. Por quê? Todo mundo esotérico faz isso. Por quê? Porque existe um portal aberto. E a gente esqueceu e perdeu isso. Se você lembrar, era às 18 horas, ao pôr do sol, que o Senhor descia para conversar com Adão no Éden. Era nesse momento, ao descambar do dia. E a palavra ali no original é ao descansar do dia, o período que você vai entrar no descanso. E aí, ao invés de estarmos ligados com Deus, a gente está ansioso para já no dia seguinte, porque tem um monte de coisa para fazer, e você está fazendo hora extra, e o diabo vem e dessa maneira ele rouba o seu descanso, e rouba o tempo que você estaria ligado com Deus em oração. Se você observar e for olhar para o Novo Testamento, você vai ver que as mulheres foram encontrar com Jesus, e foram elas que foram, ao amanhecer do dia, e tiveram uma experiência fantástica. Aí você segue o texto e você vai ver que, ao entardecer, Jesus aparece aos discípulos e entra quando eles estavam trancados. Momentos especiais, de portais especiais abertos, linkando céu e terra. Preste atenção. A palavra de hoje é para você governar o tempo. Diga, governar o tempo. E diz então que existe um sol e uma lua para dividir, para governar dia e noite. Mas diz também o seguinte, olha o texto, que existiam milagres, sinais para estações, para dias e anos. Queridos, olha que coisa fantástica. Eu quero te dizer o seguinte, você precisa se adiantar. Diga para o seu irmão, você precisa se adiantar. Quem se adianta, governa. Quem se atrasa, é governado. Isso é fato. Você não precisa aceitar isso. Basta você se atrasar que você vai ver que você vai ser governado por alguém que se adiantou. Basta você ver. É preciso ter visão.
É preciso caminhar e se adiantar. Quem se adianta, governa. Você quer ver? Você já sabe que o culto enche, é uma benção, e vai encher cada vez mais. Você quer sentar mais para frente, quer sentar perto do ar-condicionado, ou não quer sentar em algum lugar, o que você faz? Você chega mais cedo. O que você fez? Você governou, porque você teve o direito de escolher onde sentou. Agora, quem chegou por algum motivo, seja qual for, não quero julgar aqui, mas chegou atrasado, o que aconteceu? Tem direito de escolher? Quem se adianta, governa. Quem se atrasa, é governado. Isso é fato em tudo na vida. Então, a palavra hoje, nesse início da campanha profética, é para você começar a se adiantar. Está entendendo? Então se adiante com o seu dia. Às 6 da manhã, se adiante. Antes do sol nascer, começa a usar a sua boca e a liberar a profecia. E dizer, esse é um dia de bênção para minha casa. Esse é um dia maravilhoso para minha família. Esse é um dia de vitória. Esse é o dia que aquela promessa vai se tornar verdade. Esse é o dia que as vendas vão arrebentar quando ninguém está vendendo. Esse é o dia que aquela porta vai se abrir. Quando o dia chegar, querido, você já se adiantou. É o haja. Você vai entender. Me acompanha que você vai entender. É o haja. Quando o dia amanhece, você já está governando. O dia vai ter que se encaixar naquilo que você já trouxe à existência. Porque você não está jogando conversa no ar, você está liberando a profecia de Deus sobre a tua vida. Agora você acorda às 10 horas da manhã, querido, e diz, rapaz, já é 10 horas, ainda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando você vê, está todo atolado, angustiado, porque não está dando tempo, termina o dia e você diz, rapaz, não deu para fazer nada. Você foi governado pelo tempo. Governado. O tempo é o negócio mais democrático que tem. Sabia disso? Todo mundo recebe 24 horas, iguaizinhos. E tem sempre gente dizendo assim, tempo desse eu conversava com o pastor, ele dizia para mim assim, rapaz, eu não estou tendo tempo nem de respirar. Meu Deus, ele deve andar com um balão de oxigênio, então. 24 horas para mim e para você. Ninguém administra o tempo, você administra a sua vida dentro do tempo. Agora, se você administra e entra na profecia, o tempo trabalha a seu favor e não contra você. Essa é a verdade. Ninguém administra o tempo, você administra a tua vida. Quem se adianta, governa. Quem se atrasa, é governado. A Bíblia diz que existe um portal pela manhã e à tarde, com milagres liberados. Aprenda a pegar o portal da tarde e já profetizar a tua noite. Uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite de renovo, uma noite de bênção da família, uma noite de estudo, onde a minha mente vai captar tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí o texto diz que existe também o governo das estações. 4 estações durante o ano. Na virada de cada estação existe um portal aberto. E quando a gente aprende isso, querido, a gente entra. Porque na virada de cada estação muda também o tipo de governo. Daniel vai dizer que Deus é quem estabelece as estações. E estabelece reis. E tira reis. Se você entendeu, se você começou mal, você sabe que na virada da estação você tem a oportunidade de mudar a história. Existe uma chave. Você pode observar na Bíblia como todas as festas bíblicas são ligadas às estações e às colheitas. Tudo na Bíblia gira em torno disso, porque existem chaves que são giradas. Dia 22 de dezembro virou-se a chave, entrou o verão. Existe um portal aberto. Aproveita isso, querido. Verão é tempo de dia mais longo,
noite mais curta, verão, aí você entra na profecia e começa que esse seja um verão na nossa igreja, que seja um tempo onde todo aquele que estava frio seja aquecido pelo fogo do Senhor, onde todo aquele que estava entristecido tenha um renovo de alegria, de refrigério, de ânimo, de vida. Você entra na estação e vira. Você está entendendo? Daqui a pouco vai virar outra estação. Você consegue observar isso? As mães observam isso. Se não atentaram, podem atentar. Você vê que a criança estava ali, ela estava engatinhando. De repente vira uma chave, ela se coloca de pé e começa a andar. Virou aquela chave. Existem estações na vida. E quando a gente acompanha as estações, a coisa flui. Mas mais que isso, querido. Diga assim, nós estamos em 2012. É um ano profético. E você é muito abençoado, porque esse ministério propôs esse mês profético, para você mudar o teu ano. Existe um grande portal, um grande Kairos, do dia 31 para o dia 1º. E se você observar, você vai ver que o mundo espiritual das trevas faz tudo para você ficar desligado, para as pessoas ficarem desligadas. Da segunda quinzena de dezembro começa um monte de gente falando como vai ser o ano de 2012. E as pessoas ficam pela televisão recebendo aquilo ali, e recebendo aquela profecia. E a profecia muitas vezes que sai do púlpito a pessoa não guarda, mas a profecia maligna que ele escuta na televisão ele guarda. E diz, olha rapaz, não é que aconteceu mesmo? É interessante isso. E aí no dia 31 o pessoal fica olhando fogos queimar. 12 minutos, e o grande portal aberto. E o reino das trevas desaguando tudo quanto é para dar legalidade no ano de 2012. Todo tipo de trabalho, todo tipo de oração, e o povo de Deus desligado, olhando fogos. É hora de você entrar no grande portal. É hora de se antecipar, dizer assim, opa, vai entrar 2012. E aí você abre a tua boca e começa a dizer, haja nesse ano. Haja nesse ano tantas vidas para o Senhor. Haja nesse ano a mudança lá em casa. Haja nesse ano a minha casa nova. Haja nesse ano a minha família restaurar. É hora de você entrar no grande portal e usar os seus hábitos e dizer, traga a existência. Quando o ano de 2012 chega, ele já chega atrasado. Agora ele tem que correr atrás, porque você já entrou no mundo espiritual, liberando, decretando, segundo a palavra, as profecias de Deus. Você está entendendo, querido? Sacode o braço do teu irmão e diga para ele assim, aprenda a trazer existência. Pastor, mas o senhor está inventando história. Vamos lá, vamos caminhar na Bíblia. A Bíblia está aqui, querido. É só a gente caminhando nela. Pessoas atrasadas não prosperam, querido. O sol e a lua governam. Agora, a gente precisa entender o seguinte. O corpo humano ele tem 64% de água. A lua mexe na maré, mexe na plantação, mas ela não mexe em você. Presta atenção, mulheres. O crescimento do teu cabelo não é determinado pela lua. Isso aí é enganação do reino das trevas. A tua vida está nas mãos do Senhor. Apesar do corpo humano ter 64% de líquido, a lua não determina se eu vou prosperar ou se eu não vou prosperar. Pelo contrário, eu fui chamado para governar. O Senhor assim me estabeleceu. Você está entendendo? Agora eu quero que você entenda o seguinte. Existe o Kairos, o Cronos e o Aionos. Quando eu entro na oração, não sei se você percebeu, pastor, com clamormos aqui, a estarmos orando em línguas, a estarmos voltados, e tem gente que está disperso, mas quem não está, percebe que parece que você sai daqui, você entra num outro lugar, você entra num outro tempo. Quando você vai para a oração, querido, você sai dessa terra, você sai de debaixo do sol, e você entra para cima do sol. Jesus Cristo fazia isso. Você olha a história de Jesus e vê que de vez em quando ele se separava e ia orar, ia conversar com o Pai, ele ia entrar lá, e ele fez coisas maravilhosas em 3 anos. Pergunta para o seu irmão assim, você acha que faz em 3 anos o que ele fez? Pois eu digo que você faz mais, porque ele disse, aquele que crê em mim, coisas maiores ainda fará. Basta que a gente entre mais. O problema é que tem muita gente que faz muito tempo que não entra acima do sol.
A igreja está andando só no que ela vê. E quer viver um ano profético como? Quanto tempo você não visita esse lugar acima do sol? Meu Deus! Esse lugar é o lugar da nossa habitação. Deveria ser. Porque quando você entra ali, você vê que você é forte. Não tem capeta que te resista. Mas quando você está preso aqui, ó, só no que a mão toca, você vai só enfraquecendo. Você vai só enfraquecendo. Existe muito mais acima do céu do que você imagina. Deus nos deu o poder para viver acima do sol. Quem anda abaixo do sol está preso aos 5 pães e aos peixes. Não vai dar. Quem anda acima disso, vamos agradecer e distribuir. Você está entendendo? Pastor, mas o que tem acima do céu? Efésios 1:3 diz que o Senhor já conquistou todas as sortes de bênção e que estão nas regiões celestiais. Não sei se você está entendendo. Existe um lugar onde as suas bênçãos estão. Existe um lugar acima do céu onde as suas bênçãos estão. E por que então a gente insiste em ficar andando aqui embaixo? Está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento. Mas como acessar? Como acessar? Eu te falei de alguns portais. Portal da manhã, da tarde, portal da virada da estação e o grande portal. Mas mais que isso, Hebreus vai dizer que um dia foi inaugurado o quê? Um novo e vivo caminho. Você sabe o que é isso? Jesus se entregou para que esse portal estivesse aberto. Novo e vivo caminho. Para que eu tenha acesso lá em cima a todas as bênçãos que estão liberadas. Para trazer para cá. E como é que eu trago? Ó, haja. Lembra do dom criativo? Haja. Traga a existência. Traga a existência, querido. Comece a trazer a existência. Ah, pastor, como é que eu faço? Você sabe o que acontece? O diabo não derrubou alguns de nós com adultério, pastor. Não derrubou. Não derrubou alguns de nós com ativismo, com roubo. Mas derrubou com ativismo. Não mudou nada. O adultério não me impede de entrar no Santo dos Santos e estar lá em cima. Mas o ativismo dessa terra me impede. Ele só muda a estratégia de um com o outro. Não há tempo. Não se para. Para uns ele usou o racionalismo. Enquanto a palavra está sendo liberada, ele está racionalizando. O Senhor nos chama. Jesus veio do céu, foi ao inferno e voltou para o céu e abriu esse novo e vivo caminho para que eu e você, a cada ano, presta atenção, você talvez não esteja entendendo a profundidade disso, e agora eu estou com um pouquinho mais de tempo. A cada ano que inicia, e está iniciando o ano, a tua terra, você que mora em Rio das Ostras, você que mora em Macaé, em Cabo Frio, em São Pedro, a cada ano, o teu bairro fica assim, ó. Está começando 2012. O que eles estão fazendo à terra? Esperando quem tem autoridade dizer como vai ser. Que é isso, pastor? Está na Bíblia. Romanos 8, do 14 ao 19, diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não sei se você está entendendo. A minha cidade está lá, então eu, como filho de Deus, posso entrar e dizer: não será mais assim. Aqui não haverá, aqui não entrará vícios, aqui não entrará prostituição, porque em 2012 ela estava aguardando, mas eu já me antecipei, estou me antecipando para dizer: aqui não. Por
Porque Deus tem me dado autoridade sobre aquela terra. Sobre a sua casa, Deus tem te dado autoridade. Então aprenda a governar, se antecipe. Na minha casa, não. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Tudo bem, mas não precisa ser aqui na Assembleia de Deus, Central de Rio das Ostras. Eu vou trabalhar para que não seja. Não precisa ser lá em casa. Eu vou trabalhar. Enquanto está aguardando, eu estou governando o tempo e dizendo, aqui não. Porque aqui tem profeta, aqui tem sacerdote, aqui tem gente que entra acima dos céus para dizer, aqui não. Aqui está a bênção do Senhor. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? A Bíblia diz isso, que a criação aguarda, a tua cidade está aguardando, o teu local de trabalho está aguardando você que tem autoridade. Pastor, mas eu não tenho autoridade não, eu só governo uma mesa. Então é ali, na tua mesa que você governa, você começa a decretar. Na tua sala que você governa, você começa a decretar. Porque aquele ambiente está esperando, o teu ano. Se você ainda não entrou, ele está esperando. Querido, se antecipe para governar. Amanhã, quando você botar o teu pezinho no teu local de trabalho, já entra governando, diz, opa, esse é o ano. Abre a porta, Senhor, libera aquela promoção, libera aquela bênção. Porque está aguardando. Se você não entrar, alguém vai entrar e vai governar se você se atrasar. Você vai esperar que tua filha cresça para vir um filho do maligno e levá-la? Se antecipa, querido. Todo dia você já te antecipa. Eu vou lá e digo, minha filha, você é uma princesa do Senhor. E para casar contigo tem que ser um príncipe do Altíssimo. E eu repreendo todo homem que não seja assim. Eu tenho que me antecipar para governar, fechando as brechas. O que foi feito aqui, querido? Isso não é brincadeira, isso não é satisfação sociológica. Isso é consagração. Quando se consagra uma criança, Senhor, é tua. Está fechado. Que a saúde alcance, que a vida alcance, que seja abençoado. Pai, mãe que traz, eu assumo a responsabilidade, a minha. Igreja assume a dela, pai e mãe assume a dele. Se antecipa. Está entendendo, meu irmão? Sacode o braço do teu irmão aí, se antecipa para governar. Se você entrar o ano, se você entrar a semana, se você entrar o mês e não falar nada, você vai entrar atrasado e vai ser governado. Aprenda a entrar profetizando e deixe que o tempo, governe o tempo, querido. Governe o tempo. Você já reparou? Que bate às 18 horas, tem um portal aberto, tem um monte de gente que começa a entrar em depressão, porque tem um portal aberto. Mas você tem autoridade. Na minha casa não. Aqui não, aqui à noite é tempo de paz, de alegria. Na minha cidade não. Vai na frente. Vai na frente. Você precisa estar conectado com o poder criativo de Deus. Todas as respostas para a sua vida estão na sua boca. Todas as respostas para a sua vida estão na sua boca. Todas as respostas para a sua vida estão na sua boca. Todas as respostas para a sua vida estão na sua boca. Pega a tua Bíblia e vai dar uma olhada em Êxodo. Quando o Senhor manda os espias olharem a terra que Ele já havia dado a eles. E eles voltam e murmuram. E o Senhor diz para eles assim: para cada dia de murmuração, 1 ano no deserto. 40 dias, 40 anos no deserto. Por causa da boca. Todas as respostas para a tua vida estão na tua boca. Cada dia de murmuração, 1 ano no deserto. Meu Deus! Vigia, meu irmão. Vigia. Vigia. Para que não haja nem 1 minuto de murmuração.
para que você possa vivenciar todas as promessas nesse ano de 2012. O adiantado vai governar e o atrasado será governado. O ano é dividido em 4 estações, 4 vezes por ano se abre esse portal, vira-se essa chave. Eu sei disso. Olhe mais para cima dos céus. Olhe mais. Olhe mais. Você está entrando numa nova semana amanhã de trabalho. Aproveita hoje. Daqui a pouco a gente vai ter um tempo para vir ao altar. Libera perdão. Não entra a semana com legalidade, com amargura, com tristeza. Já libera, fecha logo isso. Já entra. Resolve. Paulo diz assim: deixando para trás as coisas que ficaram, eu avanço. Avance, querido. Avance. Avance. Não fica adiando as coisas. Sabe aquele monte de coisa que fica adiando? Enquanto você fica adiando, Satanás fica governando. Resolve logo. Resolve logo. Você precisa aprender a governar o tempo. Pergunta para o teu irmão assim: você sabe o que é tempo? Vou te dizer: tempo é o espaço disponível para a realização de todos os seus sonhos e a execução de todos os projetos que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo? Tempo é o espaço disponível para a realização de todos os seus sonhos e a execução dos projetos que Deus tem para a tua vida. Então, qual é o tempo que você tem? É um dia? Não perca tempo. Não se prenda com esse dia. É para a realização de sonhos. 2012 é um ano profético. É para a realização de sonhos e execução de projetos. Não desperdice tempo. Governe, governe, governe. Muda a estação, muda o governo. Deus vai falar isso em Daniel. A gente tem que estar ligado. Eu falei hoje no primeiro culto que o estado do Rio de Janeiro está debaixo de um principado. Que houve uma mudança um tempo atrás para um outro principado de guerra. Se você estiver linkado, é só olhar para os adesivos que aparecem nos carros e você vai ver o principado que vai mudando. E hoje existe um outro principado, um principado de malandragem. E a igreja precisa estar atenta a isso para poder destronar. E todo mundo coloca aquele chapeuzinho e acha que está na moda e tal, e você vê os novos adesivos. E você vê esse principado se levantando com um esquema de falcatrua e mais corrupção. E a igreja precisa entrar e ter visão para mudar isso. Você está entendendo, queridos? É a igreja. Existem sinais, milagres. Todo dia tem milagres esperando por você. 2 vezes ao dia, 4 vezes ao ano e na virada do ano. Grandes milagres. Poder sobre o tempo, querido. Poder sobre o tempo. Poder sobre o tempo. Existem principados. Paulo vai falar sobre esses principados. Ele vai falar principados, arcas, potestades, exousia, dominadores e forças espirituais. A virada de cada estação, a gente precisa estar ligado a isso. Deixa eu te falar uma coisa. Abre a tua Bíblia em Jeremias, para você entender sobre as estações. Jeremias 8, verso 7. Jeremias 8, 7 diz assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grau observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Até os pássaros sabem quando está mudando a estação. E eles voam de um lugar para o outro. E às vezes, e muitas vezes a igreja não está entendendo. Está olhando pouco para o céu. As coisas estão escritas no céu. A tua vida está escrita nos céus. Você sabia disso? A tua vida está escrita nos céus. Não estou falando de signo, não. Mas eu quero dar uma entradinha nisso. Quando você vê os magos, eles estavam estudando, eles, olha, sabemos que nasceu o Messias, o Filho de Deus, porque vimos a sua
estrela. As coisas estão escritas lá. Isso é fantástico, querido. Se você tiver dúvida, depois você abre em Jó 38, 31 e 32, você vai ver que o zodíaco já é citado lá em Jó. As coisas estão escritas, só que tem uma situação interessante. As pessoas trabalham com signo, e o signo lá fora inicia em Áries e termina em Peixe. O signo de quem é do povo de Deus entende que inicia na Virgem e termina no Leão da tribo de Judá. Não sei se você está entendendo. O que eu estou querendo dizer é que quando você olha para o céu, as coisas, Deus já estabeleceu as coisas lá. Deus já estabeleceu as coisas lá em cima. Rapaz, esse negócio é fantástico. Esse ano é muito forte, pastor. Esse ano é muito forte. Pesquisando um pouquinho, vou deixar isso aí para depois o pessoal pesquisar. Procura na internet o 13º signo. Os astrônomos estão de cabeça, porque foi descoberto um 13º signo. Procura na internet. Sabe qual é o desenho do 13º signo? É um homem esmagando uma serpente, olha. Eles estão dizendo que é Hércules e tal. Procura aí que você vai ver. O que eu estou querendo dizer para você é que esse ano de 2012 é muito forte e as coisas já estão escritas. E a igreja, em vez de estar olhando para o céu, ela fica olhando para a terra porque põe a mão. E tem gente que está olhando mais para o céu do que a igreja. Procura na internet, você vai ver o 13º signo. Eu não estou dizendo que existe um 13º signo, eu estou dizendo que já está escrito no céu, que chegará a hora que está lá em Gênesis, que a descendência pisará na cabeça da serpente e vai esmagar. Isso já está escrito na Bíblia e está escrito no céu, porque quem governa o céu é o Senhor. E Ele tem chamado a igreja para estar acima do céu. Isso é muito forte, querido. Se a gente estiver ligado nos sinais, você começa a perceber e ver que nada é por acaso. A igreja precisa olhar, a gente precisa entender que Deus chama Abraão e Ele diz, olha a areia. Assim será a sua descendência. Depois Deus chama Abraão e diz, olha o céu. Assim será, se você pode contar. O governo de Abraão, enquanto Israel, era geográfico, territorial, era areia. Só que morre uma estrela, a estrela da manhã. Ela é sacrificada para nascer uma multidão de filhos. E aí, o governo da igreja não é na terra, é nas estrelas. E a igreja está olhando para o grão da areia, está presa aqui, o que está vendo, e ela tem que se ligar no céu. Não sei se você está entendendo isso. Deus chama Abraão e diz para ele assim, meu filho, você vai ter um filho. E ele diz, não dá, eu sou velha, minha esposa é velha e é estéril. Sabe o que Abraão estava fazendo? Igual a mim e você, ó. Não é possível. Não dá para a gente construir esse tempo, pastor. Quando é que a gente vai mudar para lá? Não vai. Aí Deus fala para ele assim, isso é legal demais. Sai da tenda. Olha para as estrelas. Só que quando você mergulha no texto original, você consegue perceber que é como se Deus falasse assim para Abraão. Não é que ele olhasse para as estrelas, é como se ele dissesse, como ele falou para João no Apocalipse, vem para cá. Olha por cima das estrelas. E vê o que está escrito ali. Não sei se você está entendendo. Acima das estrelas, diz Efésios, que tem todas as bênçãos espirituais reservadas para você. Paulo vai dizer em Filipenses 4,19: o meu Deus, em Cristo Jesus, em sua glória, há de suprir todas as suas necessidades. Você sabe o que ele está dizendo? Olha, existe um lugar, vem cá, Abraão, olha aqui por cima aqui comigo aqui. Sai daí da tua tenda, sai daquilo que limita, sai do teu material. E olha aqui, ó. No teu material você tem um homem velho, uma mulher idosa e estéril. Vem para cá para cima agora e vê o que aqui, onde estão as promessas nesse ano profético para você. Vem cá, ó. Olha aqui por cima. Aqui por cima você vê que já está escrito uma descendência
muito, 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 muito grande, que alcança o pastor Jardel, o pastor Celso e você nessa noite. Essa descendência já estava lá, Abraão já viu lá. Você sabe o que é isso? Olha mais para cima, querido. Olha mais para cima. Olha mais para cima. Não estou falando de signo, não. Não estou falando de signo. Porque tem um tal de mapa astral. E aí eles pegam o dia que você nasceu, a lua que estava e tal, e tentam fazer o seu mapa astral. Só que eles não estão entendendo. Porque esse mapa deles você teve que nascer. O meu mapa de vida foi escrito antes de eu nascer. Está lá no Salmo 139. Que diz que antes que eu fosse formado, antes que você fosse formado, todos os meus dias e os seus dias já estavam escritos. Deus já sabia. Está entendendo? Eles têm que esperar. Eu tive que nascer para poder eles dizer, vai ser assim. Não, não vai ser assim não. Porque acima do céu já está escrito. Cada dia, cada momento, já estava escrito que nesse domingo eu estaria aqui com você. Olha mais para cima, querido. Olha mais para cima. Deus fala para Jeremias, antes que você fosse formado. Deus fala para você nessa noite. Antes que você fosse formado, eu te escolhi, profeta às nações. Já estava escrito. Você não está vendo? Então Deus está mandando eu falar hoje para te lembrar. Porque você está aqui, ó. Essa é aquela palavra que Deus está falando só para alguns. Porque você está preso aqui, ó. E Deus está dizendo, já tinha te escolhido. O teu destino já está determinado. Hoje Deus está trazendo milagres na tua vida que estão no mundo espiritual e Deus vai desatar. Você não ouviu? Vou repetir só mais uma vez. Hoje Deus está trazendo milagres na tua vida que estão no mundo espiritual e Ele vai desatar nessa noite. Você pode dizer, eu recebo! Seja rápido! Oh Deus! Acima das estrelas estava escrito a vontade divina de Deus de que Sara ia ficar grávida, independente da idade, independente se era estéril. Você está entendendo? E Deus chamou Abraão, sai da tenda e vem para cá, meu filho. Se ponha de pé, meu querido. Escute o que eu vou te falar. Todas as vezes que você estiver diante do impossível, lembre-se que você tem um lugar acima do sol, aonde tem tudo que você precisa. Todas as vezes que você estiver diante de um impossível, lembre-se que existe um lugar acima do sol, que tem tudo que você precisa. Um lugar acima do sol, que tem tudo que você precisa. Feche os teus olhos. Vamos entrar nesse lugar agora, querido. Em oração que a gente entra nele. Vamos entrar acima das estrelas. Se você deseja e se sente à vontade para isso, chega aqui para frente. Chega e se aproxima do altar. E vamos começar agora a entrar nesse lugar juntos. Orando em línguas. Orando em línguas. Buscando o Senhor. Venha, comece a falar com Deus, querido. Comece a falar. Comece a falar e entre nesse lugar. 2012 você vai governar. 2012 você vai governar. Aprenda. Comece a falar com Deus, querido. Comece a falar com Deus. Use a tua boca e diga: haja, 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 haja. Qual é a tua necessidade? Haja, haja. Traga à existência aquilo que está no mundo espiritual. E se prepara para viver tudo que Deus tem para você. Aprenda a usar os teus lábios. Em nome de Jesus, aprenda a andar e visitar mais esse lugar acima das estrelas. Tudo que você precisa está lá. Todas as promessas. Viva o ano profético. Viva o ano profético. Viva o ano profético. Em nome de Jesus. Diga: eu recebo, Senhor.
e trago à existência tudo que eu preciso para minha vida e para abençoar a vida de outros. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Ó filho meu, Aleluia. te mostrarei a areia do mar. Levante as tuas mãos, vamos louvar esse hino. Será que podes contar? Então vamos terminar. Eu queria só que você cantasse essa música. Será que podes?